Na outra aula eu falei sobre o papel importante que as mulheres ocupavam nesse reino de Kush. Então, para vocês não esquecerem, elas tinham um papel muito importante. Elas poderiam assumir cargos administrativos, cargos de sacerdote. Elas eram importantes na escolha do rei. Afinal, a gente vai ter uma geração matrilinear, ou seja, que é a partir da família da mãe dessa pessoa. Mas, pensando também nos modos de vida do reino de Kush, a gente tem cidades que ficavam à margem do rio Nilo, que a gente já ouviu falar dele quando falamos do Egito. A gente vai ter diferentes moradias, dependendo da classe social que você ocupa. Ou seja, se você é camponês, se você é artesão, a sua casa vai ser diferente de um alto funcionário do reino, tá? Então, dependendo da sua classe social, a sua casa vai ser melhor ou pior. A gente vai ter a produção muito grande de cerâmicas. Quem produzia, a sua grande maioria, eram as famílias mais pobres. E quem comprava e importava e vendia eram os ricos, então. Na questão de vestimentas, os ricos vão poder usar calçados, roupas de linho ou algodão. E já os pobres vão ser costumes, né? Afinal, eles não vão ter como trocar e tudo mais. Eles andavam descalços e usavam roupas de couro, que era muito mais quente. Roupas de linho e algodão eram mais frescas e por isso eram, né, para o privilégio daqueles que tivessem dinheiro. No reino de Kush, então, eles também vão utilizar as técnicas de irrigação egípcias, tá? Então, inicialmente, eles vão usar a Shaduf, que é uma técnica egípcia que enchia os canais de irrigação com a ajuda de um contrapeso que auxiliava para puxar a água, tá? Então, você enche o canal de irrigação, ou seja, o canal de irrigação é fazer, então, levar água em outras, a partir de uma vala, né? Próximo ao rio você vai levando. E depois eles utilizavam como se fosse um poço, né? No poço a gente tem aqui um peso. Eles enchiam e daí puxavam a partir desse contrapeso, que era um peso bem grande. Daí enchia de água e essa água era sendo puxada. Depois de um tempo eles vão aperfeiçoar essa técnica. Em vez de colocar um peso, eles colocam um animal que vai, então, como no moinho, como vocês, né, podem imaginar, ele gira, só que no moinho, em vez de ele tem o negócio de moer, aqui é para puxar água, então se utiliza o animal para isso. O reino de Kush também é conhecido pela sua escrita, a meroíta, tá, que é uma escrita muito parecida com a escrita egípcia, e que vai se modificar ao longo do tempo, e ela não foi totalmente decifrada ainda, ela ainda tem muitos códigos que precisam ser descobertos e é fonte de estudos ainda. Na religião, então, já falei que eles vão ter muitas coisas parecidas com os egípcios, tá? Então, como vocês podem ver, eles são politeístas, tá? Eles acreditam, então, num deus leão, que é o Apedemak, que é o chamado deus da guerra, mas eles acreditam também no deus Ra, e acreditam na Ísis, no Ósiris, eles acreditam em vários deles. Então aqui, né, vou ler um trecho. O mundo estava todo coberto de água, então um monte de terra surgiu da água. No topo deste monte, Atum, o primeiro deus da terra, nasceu. Deu à luz a Shu, o primeiro homem na terra, e Tefnut, a primeira deusa mulher. Shu e Tefnut se casaram e deram à luz a Geb, o deus da terra, e Nut, o deus dos céus. Jet e Nut foram responsáveis por dar à luz aos deuses mais importantes de Kush. Ósiris, deus dos faraós, Set, deus da devastação, Ísis, deus da maternidade, e Nephthys, deus ou protetor dos mortos. Atum seria o deus criador. Então é muito parecido com a religião egípcia, tá? Se acredita praticamente nos mesmos deuses e tem algumas modificações. Aqui a imagem, então, do deus Apedemak, tá? Que é o deus leão. E aqui, então, temos o deus Ra saudando, então, um casal real. O reino Kush vai chegar ao seu declínio, ou seja, ele acaba por duas razões. Não se sabe qual é a correta, mas acredita-se em uma delas, que eles perderam o controle das rotas comerciais para outros povos, e o reino então começa a ficar pobre.
Então, se o reino começa a ficar pobre, não consegue mais manter a sua população, e isso vai fazer com que o reino acabe sendo dominado por outros povos. A suposição 2 é que as colheitas não cresciam, né? Se você não tem alimentos para todo mundo, vai levar à fome. As pessoas vão enfraquecer e já não vão poder trabalhar, não vão poder buscar minerais preciosos. E sem as colheitas, o comércio vai cair, o dinheiro também. De certa forma, as duas coisas estão ligadas, né? Quando você empobrece a população, a chance de outro reino, de outros povos dominar a região é muito grande. Então, esse foi o reino de Cush, tá? Bem rapidinho, só para vocês terem conhecimento de que existem outros povos na região africana. E ano que vem a gente vai ver mais um pouco. Então, até a próxima aula.